13, quando Paulo falava acerca do anelo existente entre os dons e o amor. Paulo falava que era impossível, ou pelo menos era necessário, que os dois estivessem juntos na vida do crente. E Paulo agora entra com um texto diferenciado, um texto maravilhoso, falando sobre um dom de línguas. É interessante porque existe um dom de línguas e existe a evidência do batismo com o Espírito Santo, que é falar em línguas. E aí Paulo está ensinando à igreja o comportamento de alguns irmãos. Eu tenho acompanhado alguns vídeos nas redes sociais, eu tenho visto alguns movimentos pentecostais que eles viralizam, né? Você vê que não tem uma linha doutrinária. Ali ao mesmo tempo tem 10, 12 irmãos pulando, falando em mistério, rodando e correndo, e há uma desordem muito grande no culto. E falta-se doutrina, falta-se ensinamento. Não vou dizer que não tenha, talvez alguém não queira, porque às vezes a gente rejeita a doutrina pela questão dela nos corrigir. Glória a Deus por isso. Mas nós somos uma Assembleia de Deus, estamos aqui no Brasil 1 para ser ministrada essa palavra acerca do Espírito Santo e da educação e da forma como Deus espera que o seu povo, aquele povo onde o Espírito habita, haja no meio da igreja. Quando Paulo escreve, a gente entende que havia um comportamento como o que eu mencionei agora há pouco. Parece que não tinha um controle de entendimento. Os irmãos estavam atropelando uns aos outros e por o que parece, eles faziam isso para trazer a evidência do seu ministério no meio da igreja. Eu tenho observado, no pouco tempo que eu tenho de caminhado, que quando alguém está pregando no altar, e ele está ministrando a palavra, ele está ministrando com força, mas quando ele bate o pé no chão, que ele fala em língua, a igreja toda começa já a glorificar, já começa a mudar o pensamento da igreja. Isso tem sido um inferno no meio do povo pentecostal. Parece que os irmãos estavam agindo sem entendimento, glória. E Paulo, um bom pastor, ele começa a ensinar os irmãos como devia se agir dentro da congregação. Você já parou para imaginar, nós estamos aqui em um número muito pequeno, mas já pensou se todos nós agora entrássemos em mistério falando nesse lugar? Como seriam os vizinhos, o que é que está acontecendo ali naquela congregação? Louvado seja o nome do Senhor, porque cessaria a profecia, cessaria a doutrina, e ficaria só nós aqui falando em línguas estranhas, e parece que isso estava acontecendo. Porque as línguas estranhas, meus irmãos, ela é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Ela tem a evidência em falar em línguas. Acompanha-se um dom, mas o dom de falar em línguas é diferente. Porque o dom de falar em línguas, ele traz mistérios do céu, revelado na língua da pessoa, ou na língua que é para interpretar. Em Atos nós temos uma visão disso. Os irmãos foram batizados com o Espírito Santo e eles falavam línguas estranhas de outros países e as pessoas interpretavam na sua mesma, porque havia um Espírito que interpretava o que eles estavam ouvindo. Ora, se nós estamos falando de mistérios do céu e nós somos tomados pelo dom de línguas, hoje nós iremos proclamar os mistérios do céu. Ora, se não tiver alguém que interprete, ou eu mesmo interprete, a igreja não vai ser edificada. Isso então levaria a entender que não tinha um amor relacionado a este dom. Alguém estava usando para chamar a atenção para si, alguém estava usando para levar a evidência do que ele era profeta. Porém, a Bíblia diz em Atos também, capítulo 19, que após falar em línguas, a profetiza, ou seja, profetiza-se após falar em línguas. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e depois que eles foram batizados com a evidência de falar em línguas, eles profetizaram. Oh, glória a Deus.
Escute, Deus ele vai se manifestar na igreja, para mim e para você, audível e em bom som. Deus não vai se manifestar em línguas estranhas para a igreja. Deus vai se manifestar por intermédio da sua revelação. Glória a Deus. E se Deus se manifestar por intermédio das línguas estranhas, Ele vai levantar um intérprete também no meio da igreja, porque o Espírito Santo habita no meio do seu povo, e o Espírito tem os dons espirituais que estão na mão dele. Ele dá a cada um segundo a necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nós entendemos quando o apóstolo diz que falar em línguas é falar em mistérios com Deus, oh glória. E cantar em línguas é maravilhoso, e orar em línguas em espírito é maravilhoso, porque é algo espiritual, meus irmãos, e os dons são espirituais. Ora, o apóstolo diz: meu irmão, se você orar em línguas, você ora muito bem. Se você louvar em línguas, você louva muito bem. O seu espírito vai ser edificado, mas a sua mente, o seu coração não vai receber nenhum benefício. Percebam que o apóstolo está dizendo aqui que até mesmo o próprio homem que fala só em línguas estranhas, se ele louvar a Deus só em línguas, se ele saborear, se ele orar só em línguas, o seu entendimento vai ficar vazio, sem a interpretação daquilo que está sendo dito. Olha como é importante nós assumirmos ao púlpito e trazermos uma mensagem da parte de Deus. Oh glória! Uma mensagem que vai trazer a edificação. Ela pode até exortar alguém, mas vai exortar para edificar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo tem a preocupação não só de mostrar aos irmãos, mas para nós entendermos que havia uma manifestação muito forte naquela igreja. E não tinha preocupação alguma em edificação. Não havia preocupação alguma em exortação. Os irmãos lembram no capítulo 5 que havia um homem que estava ficando com a sua madrasta? Os irmãos lembram no capítulo 3 quando nós falamos que os irmãos estavam com contendas, estavam com divisões? Os irmãos lembram lá no capítulo 4 quando nós falamos que os irmãos estavam levando o outro a juízo? Tudo isso está nessa carta. Falar em línguas não levaria a exortar os irmãos que estavam praticando tais pecados. Mas quando alguém se levantar na igreja no dom de profetizar, no dom da profecia, na revelação da palavra de Deus, dizer: ei, te converte, porque assim diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aí o negócio muda. Porém, havia um baile muito grande dentro da igreja. Era muitos falando em língua, e os irmãos já viram alguns vídeos aí. Os camaradas estão até tainha, meu irmão. Eles voam, caem lá assim, morto, já demora um tempo para se levantar. Outros dão cambalhota, outros dão um hortado na igreja. Então, viralizou uma coisa horrível, não tem nada a ver com o Espírito de Deus. E aí, cria-se pessoas sem entendimento. Entrou uma pessoa indouto na igreja, ou infiel, o que ela vai dizer? Vocês estão loucos, rapaz. Vocês estão loucos, o que é isso aí? Mas ela entrou na igreja, e o irmão está aqui citando um versículo. Ele não precisa nem falar. Ele não precisa nem dizer o que é aquele versículo, porque o Espírito Santo já vai lá convencendo a pessoa já vai recebendo a profecia do Senhor. Aleluia. Eu já cheguei em igrejas onde eu não falei nada a não ser ler um versículo bíblico, mas naquele dia nem eu sabia, Deus estava me usando para um pastor local. Só lembro que eu não sabia explicar, eu era bem novinho convertido. Só que toda vez que eu ia ao culto, eu dizia: Senhor, me dá um versículo para me ler lá para os irmãos, eu não sei o que é que eu vou falar. Aí o Senhor, que é o dono do dom, eu vou te usar no dom da sabedoria ou da ciência. Aí, um versículozinho bíblico mudava a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala acerca da necessidade de profetizar. Era uma necessidade. Eu fico imaginando, quando eu leio esse texto e releio, eu fico imaginando como seria aquela igreja, irmão. Ei, Augusto, o culto hoje foi intenso. Quando vi, irmão, está lá de língua para tudo quanto era canto. O culto foi intenso. Mas de contrapartida não saiu ninguém edificado,
ninguém foi exortado contra o seu pecado, não houve consolação daqueles que estavam sofrendo alguma coisa. Olha aí, Paulo diz: meus irmãos, falar em língua é bom, mas melhor é profetizar, porque profetizando você traz a edificação dos irmãos, você exorta os errados para que eles se corrijam e você consola os que estão tristes. Louvado seja o nome do Senhor, por intermédio da profecia, pelo dom da profecia. Que dom maravilhoso é esse, irmãos? Olha, três características que esse dom traz dentro da igreja. E Paulo está preocupado. E ele não repreende alguém que fala em línguas. Mas ele diz: se você fala em línguas, tem que ter um intérprete. E eu, desde que aprendi as Escrituras, e que o Senhor tem me iluminado a mente para que eu compreenda, eu falo em línguas. Mas eu não preciso falar de toda altura para ninguém. Eu converso só comigo mesmo. Isso não vai fazer que eu seja uma pessoa fria. Pelo contrário, eu estou orando em línguas. Mas se Deus um dia me levar a falar em línguas, que Ele me dê também a interpretação das línguas. E eu peço ao Senhor, mas eu vejo que se eu tenho como buscar o dom da profecia, eu já posso ir direto ao trabalho do Senhor. E se o Senhor quiser fazer tais coisas, Ele pode fazer, porque Ele habita em nosso meio, os dons estão em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor quisesse agora levantar um ministério em língua, levantaria e levantaria outro para fazer a interpretação das línguas. Porque Ele é Deus e Ele opera como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nas evidências dos dons espirituais. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu acredito que pelas obras que eu pratico, não por uma questão de sentimento, pelo aquilo que a gente faz teoricamente, não. Mas pelas obras que o Senhor me leva a praticar, eu acredito que o Espírito Santo está na minha vida. Aleluia. Pelo aquilo que eu encontro na Bíblia, pelos confrontos que eu já fui confrontado e eu passei pelo amor da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo habita na minha. Eu zelo a minha vida para que Ele habite nela. Aleluia. Eu quero Ele habitando na minha vida. E para isso eu preciso limpar a minha casa. E eu sei disso. E você que está aqui também sabe disso. Aleluia. Nós sabemos que Ele não habita em tempo sujo. Então nós vamos limpar nossa casa bem limpinha, obedecendo a palavra, crendo na palavra, porque a Bíblia diz que se aqueles que forem a Ele não creem que Ele existe e que Ele é galardoador, não tem a bênção de Deus. Eu preciso crer que Ele existe, que Ele é galardoador. Eu tenho que ter fé no meu Deus, nós temos que ter fé no nosso Deus. Oh, glória a Jesus por isso. Então Paulo traz um ensinamento interessante. O uso da língua estranha na igreja. Nós vamos caminhando para nós compreendermos. O primeiro versículo pode dizer a seguir. No derradeiro versículo, no capítulo 3, ele seguiu: eu vou lhe mostrar um caminho. Eu vou lhe mostrar um caminho para vocês alcançarem, por glória a Deus, esse padrão maravilhoso de Deus. Aleluia. Quanto mais você conhece a Bíblia, você precisa aprender a compreender o ambiente em que estamos. Porque, do contrário, você pode se tornar uma pessoa, você pode não saber lidar com alguns comportamentos que existem no nosso meio. Alguém aprendeu, alguém entendeu que o Evangelho é assim, e alguém começa a andar do jeito que o Evangelho ensina. Eu, particularmente, gosto de fazer aquilo que a Bíblia me ensina. Quando eu percebo que estou praticando algo que a Bíblia não me ensina, eu tento me corrigir o mais rápido possível para me fazer aquilo que a Bíblia me ensina. Eu sempre já disse esse testemunho várias vezes. Eu gostava muito de conversar rabunho. Mas desde o dia que eu aprendi na Bíblia, lá em Atos capítulo 15, num concílio que teve dos apóstolos, que passou para nós não comer sangue daquele dia para cá, eu aprendi. Eu já não quis mais. Não faço nem questão. Porque eu aprendi pela Bíblia. Então é meio difícil a gente aprender alguma coisa e não viver aquilo que está